estudantes do nono ano, sejam muito bem-vindos a uma aula de matemática, uma aula muito especial onde nós vamos ver um processo de resolução de equação de segundo grau que eu aposto que você estava esperando. Nós vamos ver o processo algébrico de Bhaskara. Muito bem, então vamos lá. Vamos lá, objetivos. Conhecer essa equação resolutiva para encontrar as raízes da equação do segundo grau e conhecer um pouco da história da fórmula de Bhaskara. Olha aí, ó, você vai gostar tanto dessa fórmula que você pode dar o nome para o seu próximo bichinho de estimação de Bhaskara. Olha que chique. É nome de animal de estimação de nerd, né? Ou de quem gosta de matemática. Enfim, fica a sugestão. Quantas maneiras de resolver uma equação do segundo grau você já conhece, hein? Nós já trabalhamos alguns processos, né? Olha aqui, só para a gente lembrar. A gente viu o processo de geométrico de algarismo, nós vimos as equações incompletas, onde nós temos um método de resolução rápida. Então, a gente já trabalhou algumas. E agora nós vamos iniciar o processo algébrico de Bhaskara, tá bom? Então, vamos lá. Muitos séculos antes de Cristo, olha lá, então faz muito tempo, já se sabia resolver certos tipos de equações do segundo grau. Entretanto, a fórmula resolutiva, de equação do segundo grau, só surgiu no século XII e normalmente é atribuída ao mais importante matemático do século, o hindu Bhaskara. Isto mesmo. E sua obra mais conhecida chama-se Lilavati. Já ouviu falar? Lilavati? Que nome é isso? É nome de alguma fórmula? Não, não é não. Nós vamos conhecer um pouquinho da história de Bhaskara. Lilavati era o nome da filha de Bhaskara. Muito bem. Mas por que o matemático queria colocar na sua obra mais importante o nome da sua filha? Então, olha lá. Bhaskara Acharya era fanático por astrologia. Acreditava plenamente nas predições astrológicas. E os astrólogos previram que Lilavati só poderia se casar em determinada hora de determinado dia. E foi isso que eles marcaram. Ficaram esperando o exato dia e a exata hora que os astrólogos previram que Lilavati tinha que se casar, ok? Então chegou o dia e a jovem, muito ansiosa, observava o relógio de água, que deveria marcar a hora mais propícia para o seu casamento. O relógio de água era assim, ó. Olha como ele trabalhava, né? E daí ali eles conseguiam ler as horas. Mas olha o que aconteceu, gente. Ao se debruçar sobre o relógio, ela não se deu conta que uma pequena pérola do seu vestido caiu e tapou o orifício do relógio. Ele tinha um orifício pequeno ali onde ficava pingando a água. E a pérola caiu lá e tapou esse orifício, fazendo com que a hora do seu casamento nunca chegasse. Pois é, parece uma história de ficção, né? Pois é. Mais tarde, gente, o incidente foi descoberto, mas a hora propícia para o casamento havia se passado e o noivo, com medo de maus presságios, havia fugido. Já pensou, gente? Não houve casamento, Lilavati não se casou. E para consolá-lo, o pai prometeu perpetuar o seu nome, dando a um de seus livros o título Lilavati. E essa é a história do nome desse livro que apresentou para o Brasil o que chamamos de fórmula de Bhaskara, ok? Legal essa história, né? Bem interessante. No Lilavati, que é o livro que Bhaskara deu no nome da filha, Bhaskara apresentou um processo algébrico para a resolução de equações do segundo grau, que já era bem conhecido na época em que o livro foi escrito. Mas sendo ele o autor do livro, no Brasil, o procedimento recebeu o nome se tornando fórmula de Bhaskara. Então, vale lembrar que fora do Brasil, gente, ela é conhecida como fórmula resolutiva de equação do segundo grau. Aqui, nós gostamos de dar nome a tudo, né? E Bhaskara é um nome muito legal, então ficou conhecida como fórmula de Bhaskara, tá bom? Olha lá, fórmula de Bhaskara ou fórmula resolutiva. Tcharam! Está aqui a nossa linda e maravilhosa fórmula de Bhaskara. Então, lembrando que é através dela que nós podemos encontrar as soluções de uma equação de segundo grau. Então, diz aqui, ó, a solução
x é a solução, certo? É igual menos o b, mais e menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2a. Delta é uma letra grega, é um triângulo mesmo, tá bom? Mas é a letra grega delta. Se você for olhar, ela é um pouquinho mais grossa nessas duas linhas do triângulo do que na terceira. Então, não é apenas um triângulo, é um símbolo da letra grega delta. E o que é a delta? O delta é o b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, essa é a nossa fórmula de Bhaskara. Alguns utilizam o delta aqui dentro, ó. Fica menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo dividido por 2a. Na prática, as contas são a mesma. A diferença é que dessa forma você faz uma conta pequena aqui, pega o resultado dessa e utiliza dentro dessa, que não é tão grande. Se você utilizar as duas juntas na mesma, fica uma conta apenas, mas maior. Aí vai do gosto do cliente, você decide o que quer fazer, tá bom? Então vamos entender um pouquinho o que é esse ABC, esse delta, como que a gente encontra. Vamos estudar um pouquinho essa fórmula. Então olha ali, a fórmula é essa e nós vamos ficar apresentando ela para você, porque a gente vai acabar decorando ela e realmente é importante sabê-la de cor, tá bom? Para utilizar a fórmula de Bhaskara, ou fórmula resolutiva, vamos lembrar que uma equação completa do segundo grau tem uma forma, que é a forma reduzida, que é aquela ax ao quadrado, aqui ó, mais bx mais c igual a zero. Mas e por que eu preciso saber disso, professora? Porque esses coeficientes a, b e c são os carinhas que nós vamos usar na fórmula. E essa fórmula é muito legal, porque a partir do momento que você substitui os valores, ela é uma conta numérica, não é algébrica. Você tira os números e ela vira uma conta numérica. E é por isso que é legal, porque conta com número é muito mais fácil do que conta com letra, tá bom? Só precisa ter paciência para não errar a conta, né, gente? Você precisa saber a tabuada do 2, precisa saber somar, subtrair, essas coisinhas básicas, tá bom? Então, olha lá. O primeiro exercício para a gente para a gente retirar dessas 4 equações, quais são os coeficientes A, B e C. Isso é tão importante, porque se você olhar a fórmula de Bhaskara, tá vendo que tem B, A, C? Esse B e a C que estão na fórmula de Bhaskara, nada mais é do que os coeficientes da equação. Por isso a importância de você saber olhar uma equação, está na forma reduzida, ok? Está na forma reduzida, ela tem que estar nessa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Para você poder retirar os coeficientes, para daí poder aplicar a fórmula. Então, eu vou dar um tempo para você, olha essas equações, tira os coeficientes A, B e C de cada uma e a gente já volta para conferir.
Essa ficou fácil, né? Então, vamos tirar os coeficientes A, B e C das equações. Então, olha lá, da primeira. O A é o número que acompanha a letra ao quadrado, 3. O B é o número que acompanha a letra simples, ó, simplesinha, sem o quadrado, menos 5. Então, vai o sinal também. E o C é o número sozinho, 2. Acabou, fechou. Na segunda, quem é o A? Número que acompanha a letra ao quadrado. Ah, não tem nada, professora. Gente, nada é zero. E zero faz com que tudo suma. E eu estou vendo o x ao quadrado. Logo, o número que acompanha ele é o número 1. Cuidado com isso, tá bom? 1 positivo. O B, 1 positivo também. E o C é o número sozinho, menos 3. Molezinha? Sim, né? Dessa aqui. Opa, ela não está na forma geral ali, na forma reduzida. Eu preciso deixar igual a 0 para conseguir identificar o ABC. Então, esse mais 6 passa menos 6, ó. Pronto. O A é menos 1, ó, o sinal vai junto. O B é 3 positivo e o C é menos 6, ok? Essa aqui já está na forma geral, então vamos pegar. Qual que é o número que acompanha a letra ao quadrado? 1 sobre 2. Gente, não existe nada. Quando você não está enxergando o número, é o fantasminha que está ali. Fantasminha é o número 1, tá bom? Então, é 1 sobre 2. Quem é o B? O número que acompanha a letra simples, menos 7 terços. E C é o número sozinho. Eu não tenho número sozinho. Então, agora sim é 0, ok? Fácil, né? Tranquilo esse. Então, tá aqui a resolução, a fórmula de Bhaskara novamente. Então, só para a gente saber, gente, que esse delta também é chamado de discriminante, tá bom? E o delta é calculado por b ao quadrado menos 4ac. Depois eu vou explicar o porquê da importância desse discriminante, tá bom? E agora nós vamos resolver essa equação do segundo grau. Então, tá aqui a equação, tá bom? Tá a fórmula e nós vamos tirar quem é A, B e C. Então, o A é 1, B é 5, C é 6. Eu vou substituir esses valores na equação. Ó, o A é 1, B 5, C 6. Então, eu vou calcular o delta primeiro. B ao quadrado menos 4ac. Substitui cada letrinha no lugar. B é 5, 4, copia o menos. O A é 1 e o C é 6. Agora, eu tenho a potência e a multiplicação. A potência dá 25, a multiplicação dá 24. 25 menos 24, descobrimos que para essa equação o delta dá 1. E agora vamos substituir o delta aqui na fórmula, ó. X igual menos o B, então menos da fórmula, o Bzinho que é 5, mais e menos raiz quadrada do delta, que a gente acabou de calcular, deu 1, sobre 2 vezes o A é 1. E agora eu faço essa multiplicação, né? E extraio a raiz. Menos 5 eu copio, mais e menos copia, raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2. Nesse momento, você vai dividir em duas soluções. O mais fica com uma e o menos fica com a outra. Então, olha aqui, ó. Aqui eu deixei o menos. E aqui o mais. Na de cima, devo 5, devo 1, devo 6. Devo 6 dividido por 2, menos 3. Na outra, eu deixo um mais, ó. Devo 5 e tenho 1, eu devo 4. Devo 4 dividido por 2, devo 2. Então, as soluções dessa equação é menos 3 e menos 2. E é assim que a gente utiliza e resolve através da equação do segundo grau, tá bom? Então, tá aqui as soluções da equação, é menos 3 e menos 2. Fácil, né, gente? Bem tranquila. Sendo fácil, agora eu vou dar para vocês resolverem. Repare que ela é muito parecida com a anterior, mas tem um detalhe diferente. Tá aqui a fórmula para você usar, aplica aí que eu já volto.
Para aplicar a fórmula de Bhaskara, nós vamos retirar os coeficientes. Então, aqui eu preciso retirar o coeficiente A, B e C, tá bom? Então, olha lá, o A é 1, o B é menos 5 e o C é 6. Então, repare que é muito parecida com a anterior, só tem esse sinalzinho diferente. Será que vai dar a mesma resposta ou não? Vamos ver. O delta, B ao quadrado, menos 5 agora, né? Ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o A, vezes o C, que é 6. Uma base negativa, expoente par dá positivo, né? Então, deu igual aqui, ó, 25 menos 24, o delta deu 1. Por enquanto, tá igual. Vamos aplicar na fórmula agora. Menos o B, então repare que esse menos é da fórmula. E o meu B também é negativo, então substitui ele entre parênteses. Mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o A, que é 1. Menos com menos, esse 5 ficou positivo, ó. Raiz quadrada de 1 é 1 sobre 2. Então, é um sinalzinho apenas, mas mudou tudo. Então, daqui agora você faz a conta com o sinal de mais e com o sinal de menos. Com o sinal de menos, 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2 positivo. Com o sinal de mais, 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Solução 2 e 3. Repare que anteriormente as soluções eram menos 2 e menos 3. Então, mudou completamente. Não vem me dizer que é só um sinal. Mudou, são respostas diferentes, tá bom? Conseguiu fazer? Tranquilo? Tá bom, então eu tenho a terceira para você. Usando a fórmula de Bhaskara, encontra as raízes dessa equação. Então, novamente, tá aqui a fórmula, retira A, B e C e faz a conta. Eu já volto. Conseguiu responder essa? A gente vai fazendo as contas devagarzinho e consegue chegar na solução. Então, como é que eu começo? Começo
Primeiro, visualizando se a equação está na forma geral, na forma reduzida, igual a zero, né? Beleza. Então, agora eu retiro quem é A, B e C. Então, olha lá, o A é o número que acompanha a letra ao quadrado, 3. O B é menos 2, o sinal vai junto, e o C é menos 1. Então, cuidado que eu tenho dois valores negativos. Substitui eles entre parênteses, tá bom? Para não dar confusão na hora do sinal. Então, calculando o delta, B ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, copio menos, copio 4. O A, 3, e o C, menos 1, tá bom? Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, 4. Aqui nesse produto eu tenho regra de sinal agora. Menos com menos, mais. 4 vezes 3 vezes 1, 12. Faz com que o delta dê 16, ok? Agora a gente vai substituir na fórmula de Bhaskara. Olha lá. Menos o B, o meu B é menos 2, então por isso entre parênteses. Mais e menos raiz quadrada do delta, que deu 16, sobre 2 vezes o A. O A era 3, ok? Então, o que eu posso fazer a princípio? Regra de sinal, menos com menos, esse 2 fica positivo. A raiz quadrada de 16, 4, não é 8, porque não é metade, lembra disso. É um número que vezes ele mesmo dá o que está dentro da raiz. Então, a raiz quadrada é 4. Dividido por 6, 2 vezes 3. E agora esse momento que você divide uma conta com o sinal positivo e a outra com o sinal negativo. Então, com o sinal negativo aqui, ó. 2 menos 4 dá menos 2 sobre 6. Menos 2 sextos eu posso simplificar para menos 1 terço, dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 2, tá bom? E a resposta positiva, 2 mais 4, 6. 6 sobre 6, 1. Então, aqui as soluções dessa equação são menos 1 terço e 1. Pode dar fração, professora? Lógico que pode. Faz parte dos números reais, né? Fração, número decimal. Aqui, se você dividir, dá uma dízima periódica. Então, melhor não dividir. Usa a fração mesmo, ok? Ficou fácil, né? Bem tranquilo. Espero que você já tenha começado a pegar o jeito de aplicar essa fórmula de Bhaskara. Então, o que vimos? Essa fórmula resolutiva, ou como eu prefiro chamar, a fórmula de Bhaskara, como usá-la e os elementos da fórmula, né? Que é o discriminante e os coeficientes A, B e C, ok? Te espero na próxima aula que nós vamos continuar falando sobre isso. Até mais!